Oi, turma, tudo bem? Vamos começar hoje nossa semana com português. E em português nós vamos começar um novo capítulo. E esse capítulo começa ali na página 46, onde nós vamos começar com o título Você em Cena. O que ele está querendo dizer em relação a você em cena? Porque a gente vai falar sobre dois tipos de expressões de cena. A gente vai falar sobre o texto dramático e um pouquinho sobre a mímica. Bom, na página 47 ele traz essa fotinho aqui pra gente. São atores interpretando uma cena. Pela roupinha a gente até consegue identificar que cena de que peça é essa. Bom, ali ele faz perguntas pessoais na 47. Se vocês já viram algum tipo de peça de teatro e se vocês já encenaram em alguma peça de teatro. E quando a gente fala em assistir uma peça de teatro e ver um filme, vocês conseguem identificar a diferença? Que diferença vocês acham que tem? É uma resposta pessoal, tratando em teatro e filme. Qual a diferença? Bom, para iniciar o nosso assunto, ele chama a gente para o vamos brincar e falar um pouco sobre mímica. A mímica ela pode ser vista como uma forma de expressão humana, quando a gente quer falar algo por meio de gestos. Mas ela pode entrar como profissão, porque existem mímicos, seja para realizar atividades em aniversário, seja para representação, seja para peças teatrais ou para jogos e brincadeiras. Quem é que nunca brincou? De mímica, de adivinha o que é, ou de imagem em ação. A gente pega uma palavrinha e tem que adivinhar, tem que fazer a mímica para o outro grupo adversário adivinhar. Ali ele faz um convite para vocês brincarem. É uma ideia muito legal para vocês estarem fazendo em casa. Às vezes vocês podem escrever num papelzinho, colocar, dobrar, colocar dentro de um potinho e sortear. Indo para a página 48, nós abordamos o texto dramático. O que é o texto dramático? Normalmente o texto dramático ele é feito exatamente para ser apresentado para pessoas. Ele é feito para apresentar a um público. Pode ser feito em verso ou prosa, mas ele sempre vai ser um discurso direto. Por quê? Porque ele vai ter falas dos personagens. Vamos ler o que está passando ali pra gente como a história da peça. Lucêncio, filho de um comerciante rico de Pisa, chega a Pádua para estudar na universidade. Acompanhado de Trânio, seu primeiro criado, amigo e comparsa, e Biandello, seu segundo e trapalhão criado. Lucêncio e Trânio assistem um bafafá na porta de casa de Batisto Minola, um rico mercador. Bianca, sua filha mais nova, tem 2 candidatos para serem seus maridos. E Catarina, sua filha mais velha, não tem nenhum. Porque é considerada uma megera. Batista decide que Bianca só se casará depois que Catarina casar, o que faz a megera se sentir humilhada e ter um ataque de fúria. Aqui a gente percebeu uma breve apresentação do que está por vir nessa peça que a gente vai ler agora. Então vamos ver os personagens. Catarina. A megera é voluntariosa, estressada e irada. Petrúquio. O domador vem a Pádua para se casar com uma moça de Pádua. Bianca, a irmã mais nova e boazinha de Catarina. Lucêncio, o estudante apaixonado por Bianca, finge ser o professor de literatura Câmbio. Biondello, o segundo criado de Lucêncio, finge ser Trânio. Trânio, o primeiro criado e comparsa de Lucêncio e finge ser Lucêncio. Grêmio, o pretendente mais rico de Bianca. Hortêncio, o pretendente mais pobre de Bianca, finge ser o professor de música Lício. Todo mundo fingindo ser outra pessoa. Grúmio, o primeiro criado de Petrúquio. Mercador, o viajante envolvido na armação de Trânio que finge ser Vicêncio. Vicêncio, o pai de Lucêncio.
Outros tem o padre, tem a viúva, dinamarquesa costureira, o Nicolas, o Natanael, o José e o Filipe, entre outros, criados de Petrúquio. Aí agora a gente vai para o segundo ato, que é a primeira cena. Aí ele já dá onde é o local que está se passando a cena, no interior da mansão dos Batistas. Então vamos lá, Trânio vai para a frente do palco, então ele está se aproximando para passar o texto para o público. Estamos agora no interior da mansão de Batista Minola, onde vai acontecer o primeiro assalto entre o domador e a indomada. Mas antes, gritos de Bianca fora da cena, ou seja, começa a gritar lá atrás. Colocaram entre parênteses para mostrar o que está acontecendo e a gente poder entender ao ler o que vai se passar. Teremos uma demonstração de inimizade fraternal. A Bianca agora vai falar. Isso não é jeito de uma irmã tratar outra. E a Catarina. E quem disse que você é minha irmã? Catarina, Bianca, duas moças com o mesmo pai podem ser outra coisa? Uma de nós só pode ter sido adotada, e eu acho que foi você. Se você quiser alguma das minhas coisas, ou várias, ou todas, são suas. Quem falou foi a Bianca. Aí vem a Catarina. O que eu quero que você diga qual dos pretendentes é o seu favorito, ou vai se dar mal. Aí a Bianca responde, juro que eu não tenho motivo para preferir qualquer um deles. Eu posso até embrulhá-lo para presente. Vamos dar continuidade na página 50. Aí a Catarina fala, entendi. Você está mais interessada no dinheiro e vai viver no luxo com o Grêmio? É por causa dele que você está com invejinha? Quem disse que eu te invejo? Aí vem a Bianca e responde, quem mais pode deixar você com tanta raivinha de mim? Aí a Catarina, nada. Basta você existir que eu tenho raiva. E pare de usar diminutivos, senão vai ser pior. E a Bianca responde, você deve estar brincando, né? É isso, é só brincadeira, não é? E a Catarina responde, veja se é sua fingida. Nós falamos sobre o texto dramatizado, que seja um texto dramático é um texto para ser passado para o público, num teatro, numa novela, num filme. E o que foi passado ali foi o diálogo entre a Catarina e a Bianca, que são irmãs. Nas atividades da página 50, começando da segunda questão até a sexta, é mais perguntas a respeito de que foi tratado esse texto. Quem são os personagens? Qual o intuito do primeira parte do texto, onde ele fala sobre o teatro? E quais os personagens que aparecem nessa cena que foi representada, que a prof deu uma lida. As questões da página 51, elas continuam falando a respeito do teatro, mas eles vão dar pequenos trechos para vocês interpretarem. E ali ela fala sobre as rúbricas. O que seriam essas rúbricas? Essas rúbricas elas estão ali exatamente para demonstrar para o ator como é que ele vai agir com o público. Então vai estar escrito em destaque na hora dele ler as falas dele, por exemplo, nesse momento você vai para frente, nesse momento você interage com o público, nesse momento você faz cara de bravo. Então vai dar uma direção de como o ator vai agir nesse momento com o público. E como ele também deve se relacionar com o cenário, ou seja, você vai até a frente e conversa com o público, você chega perto do vaso e derruba, você vai sentar. Então essas rúbricas têm a função de dar uma direção de como deverão ser feitas como o ator deve se comportar na hora de executar as suas falas. Na página 52, a 11ª questão, vocês vão ler aquele texto que está em destaque e interpretá-lo, o que significa aquela palavra que está em negrito, em destaque, mais destacada. Na questão 12, ele traz uma abordagem sobre a Bianca e a Catarina, que são irmãs, mas elas tiveram uma discussão, elas se gostam, mas tiveram uma discussão. E ele quer que vocês leiam aquele texto embaixo e interpretem o que seria a cabeça quente e a cabeça fria. E assim,
Leia o texto e converse com os colegas. Como vocês acham que elas deveriam se comportar? Então vocês vão ler e vão refletir. Pode conversar com alguém em casa para ver se a pessoa ajuda vocês a pensarem a respeito disso. Mas como é que a gente deve agir com a cabeça quente e quando estamos com a cabeça fria? Na página 53, vocês vão fazer o uso do material de apoio, que são esses aqui, ó, várias expressões faciais. O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer em que momento vocês agiriam com a cabeça quente e com a cabeça fria. Você está vendo seu desenho animado favorito e seu irmão mais novo muda de canal. Como é que você agiria? Você ganhou um animal de estimação e ficou responsável por limpar a sujeira dele e sempre dar água e comida para ele. Como você agiria? Vocês vão recortar ali no material de apoio e colar nesses espacinhos como seria a reação de vocês. Já as atividades que estão no livro de atividades, na página 20, 21 e 22, 20, 21 e 22, o que vocês devem fazer? Ler esse outro texto dramático, ó, esse texto, e depois de ler, vocês irão responder as questões da página 22, que serão relacionadas à interpretação dele e um pouco sobre o que a gente viu a respeito do teatro dramático. Tudo certo? Beijos e boas atividades!